Estamos começando o programa Brasil em Debate, que é transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara. Notícias publicadas na imprensa revelam que das 46 obras de transporte urbano projetadas para atender o público que assistirá aos Jogos da Copa do Mundo de 2014, poucas estarão prontas a tempo. O problema preocupa os dirigentes esportivos internacionais que têm feito cobranças públicas às autoridades brasileiras sem resultados aparentes. A Caixa Econômica reservou 5,3 bilhões para emprestar a estados e municípios que sediarão os Jogos da Copa, mas liberou apenas 194 milhões, ou seja, 3,7% do total. Para falar do assunto, convidamos os deputados Mendes Tame, do PSDB de São Paulo, e Afonso Ram, do PP Gaúcho. Deputado Mendes Tame, como é que o senhor vê o atraso dessas obras que deixam o Brasil numa situação de constrangimento perante essas autoridades esportivas do mundo, não é verdade? A realização da Copa do Mundo pode vir a ser um elemento de melhoria das condições de vida da população. Por quê? Para atender à necessidade de bem atender a turistas do mundo inteiro, os países que sediaram as Copas fizeram obras de melhoria no transporte urbano, de infraestrutura, né? De modo geral, né? Foram obras feitas com responsabilidade, com prazo definido, com preço definido e sem violentar a legislação desses países. O que nós estamos assistindo aqui no Brasil é exatamente o contrário. Em primeiro lugar, uma violência com relação à lei das licitações, a chamada 8666, substituída por uma lei que prevê o regime diferenciado de contratações. Muito mais débil, frouxo, muito mais fácil de delinquir, de desviar recursos. Segundo, um atraso. Nós sabemos que iríamos sediar a Copa e as Olimpíadas há muitos anos, não se fez nada. Hoje, destas 46 obras que acaba de citar, que seriam obras de melhoria do sistema viário, melhoria do transporte da população, 24 delas, das 46, 24, portanto mais da metade, nem lançaram os seus editais de licitação. Portanto, não é que elas nem começaram, nem estão programadas para começar. E o terceiro ponto também, não há uma previsão clara, transparente para a população de quanto vai custar. Porque quem vai pagar tudo isso somos nós mesmos, os contribuintes. No início se falava em 23 bilhões. Agora se fala que podem chegar a 112 bilhões. Só os 12 estádios programados têm, na média, um valor estimado de custo de 6,7 bilhões, o que, na somatória, dá no mínimo 80 bilhões. Só esse estádio aqui para Brasília, que vai ficar ocioso, porque Brasília não tem futebol. Futebol daqui é um futebol, me desculpem aqui os paredros daqui de Brasília, mas é um futebol de segunda. Então ele vai ficar ocioso, quase 1 bilhão, 850 milhões, um estádio fantástico que vai ser construído aqui. Além disso, há um pequeno detalhe. Pela legislação, quando eu faço uma obra nova, eu posso dar um aditivo, no máximo de 25%, na obra contratada. Quando se trata de reformas, eu posso dar um aditivo de até 50%. Agora vem a pergunta, quando eu chego a explodir, a detonar completamente um estádio para, no lugar, construir outro, é uma obra de reforma? Eu acho que não. É uma obra nova. Obra nova deveria ter um aditivo no máximo de 25%. O que nós estamos vendo são aditivos de 50% já programados, já aceitos. Portanto,
O que nós não queremos... Metade do valor original da obra, né? A mais em relação ao custo. O que nós estamos temendo é isso. Essa Copa nos deixe uma herança muito ruim. Obras inacabadas que não ficaram prontas a tempo, uma mudança extremamente deletéria na lei das licitações, facilitando o desvio de recursos públicos e também, além disso, mais um agravante, o impedimento do Tribunal de Contas ou do Poder Judiciário de interromper uma obra e interromper os pagamentos. Não podem ser interrompidas. Ora, no Brasil, que é um país que se caracteriza pela baixíssima punibilidade, uma quase impunibilidade. Não é inconstitucional isso? Isso não é inconstitucional, não? Você proibiu os tribunais... O Procurador-Geral da União, Roberto Ragel, entrou com uma ação de inconstitucionalidade contra o regime diferenciado de contratações. Mas também no Judiciário, até essa ação de inconstitucionalidade pode demorar para ser julgada. É verdade. Eu já acredito que nós, né, embora estejamos tendo uma excelente oportunidade, acho que o Brasil ser sede... Deputado Afonso Ram, exatamente, do PP do Rio Grande do Sul. Eu comentava e sempre, inclusive eu acho que todos nós brasileiros temos um compromisso com a Copa. E dentro desse engajamento, aqui no Congresso Nacional, eu justamente busquei participar da Comissão do Esporte e agora da Comissão Especial da Lei Geral da Copa, para justamente nós propormos, fiscalizarmos. E eu tenho dito que a Copa do Mundo de Futebol no Brasil é o pênalti que o Brasil não pode errar. Nós não podemos errar. Então, o deputado Mendes Tames dá esse diagnóstico, mas eu acredito e tenho a confiança que nós vamos realizar uma grande Copa da mesma forma, com dificuldade sim, porque nós temos ainda um tempo para realizar essas obras, nós temos um mês, aliás o ano, né? Agora de 2012 e 2013. Teoricamente nós teríamos, né, 2 anos. Tem o local que são as sedes das Copas das Confederações. 2 né? anos, mas para terminar verdade, já no começo da Copa. Em junho de 2013, nós já temos a Copa das Confederações, mas é em parte dos estádios. Nós temos um desafio que são 12 cidades-sedes. Né? São 12 cidades-sedes, são 12 estádios, né? São 12, mas o conjunto de aeroportos chega a 16, e aí o conjunto, porque nós temos que considerar que os turistas brasileiros, o turista interno, ele vai querer olhar determinada seleção em outro ponto do país. E os turistas internacionais também vêm, né, já direcionados em uma dessas cidades-sedes. Portanto, é uma série de engrenagens que tem que funcionar. Qual foi o nosso papel aqui no Congresso? É justamente estabelecer, já que o tempo é muito restrito, é justamente buscar dentro desse tempo o acompanhamento para que essas obras de fato aconteçam. Os especialistas estão prevendo uma multidão de quantos milhões de turistas aqui estrangeiros? Se fala para assistir, né, para virem em específico para a Copa, são a projeção de 500 mil. Tá? Nós temos essa projeção. Nós poderemos trabalhar aí com um número talvez até maior. Nós temos muito, né, o envolvimento das pessoas, porque nós temos assim, são 3 milhões de ingressos. Eu já ouvi falar em milhões. Milhões. São 3 milhões de ingressos. 2 milhões de ingressos são vendidos, né, através da forma institucional. E 1 milhão de ingressos é vendido no Brasil de uma forma aberta. E aí que nós batalhamos para trabalhar e garantir também o acesso ao ingresso popular, que é uma batalha que nós passamos a trabalhar aqui no Congresso, visando a inclusão dos jovens, né, da meia entrada, dos idosos, dos pobres, das pessoas, né, com mais dificuldade, claro, que não vai possibilitar que todos assistam, né, mas, através de algum critério, garantir. E isto já tem avanço, embora nós não votamos ainda a lei né, que estabelece essa Lei Geral da Copa, mas nós estamos garantindo 300 mil ingressos. É uma conquista já do debate que nós fizemos aqui no Congresso, através da comissão e através das críticas, né? Também, nós não vamos conseguir a garantia de acesso a todos, mas o que é importante é que o debate e que a própria legislação já está estabelecendo
condições para que nós possamos dar essa oportunidade. Claro que a preocupação com construção de estádios tem prazo, né? Uma das preocupações, por exemplo, é no meu estado do Rio Grande do Sul com o estádio do Beira-Rio, que está por definir agora, dia 13, nós teremos aí a visita do ministro Aldo Rebelo, ministro do Esporte, que estará indo, e nós queremos, quem sabe, nessa data, finalizar a assinatura ainda do contrato para a reforma do Beira-Rio, que vai chegar a 300 milhões, né, um investimento. Esse é um dos menores investimentos, que é uma readequação do estádio. E isso é muito importante. E eu acho que, por um lado, nós estamos construindo um legado, que é essas obras de acessibilidade, replanejar o transporte, porque hoje é um caos você se deslocar nas grandes cidades, até as pequenas e médias cidades do interior. Então nós precisamos, lógico, aproveitar bem. E eu acho que a fiscalização quem vai fazer é nós mesmos, né? E temos que dar celeridade. As obras vão ter que acontecer dentro desses prazos para que a gente realize a Copa. Deputado Mendes Tamo, como é que o senhor, que é uma pessoa experiente, como é que o senhor vê essas dificuldades, essas implicações que estão surgindo já muito antes que a Copa sequer esteja sendo preparada? Tarcísio, se observarmos, fazendo um paralelo, as obras de prevenção de desastres extremos meteorológicos. Todo ano nós temos o verão, temos chuvas torrenciais em algumas regiões, já sabemos de antemão quais são os lugares, as áreas de risco, o mapa de risco já existe. Inclusive a cidade de São Paulo. Isso, São Paulo, que viram Rio de Janeiro, rios. Minas, já sabemos. Nós dividimos essas obras em dois tipos. Obras de prevenção, são aquelas que são feitas no ano anterior, e as obras de correção, são as obras para corrigir os estragos causados pelos eventos meteorológicos extremos. O que acontece no Brasil? As obras de correção são, num volume de recursos, 20 vezes maiores do que o volume de recursos destinados às obras de prevenção. Há uma explicação? As obras de correção são sempre emergenciais. Não necessitam de licitação, é um acerto, procura-se aquela empresa que está disposta a fazer por um preço combinado, porque é uma questão de emergência. Aí em torno disso, né? Isso. É mais fácil delinquir. A delinquência está plantada nessas obras de emergência que precisam ser feitas. Por isso que as obras de prevenção caminham a passo de tartaruga. Nesse caso da Copa, o que nós tememos é que haja justamente no caso de São Paulo, por herança exemplo, maldita. Que é um caso dramático, o caso de São Paulo é dramático. O Maluf falou na construção daqueles piscinões, não é? Não se lembra disso? Lembro. O Maluf, que é engenheiro, falou, e é um sujeito que foi prefeito algumas vezes em São Paulo. Ele falou na construção de piscinões. E essa ideia foi abandonada? Não. Porque no Brasil, depois que um sai, o prefeito que assume não quer mais seguir o que o outro idealizou ou estava realizando. Não é assim aqui? O hábito é esse, né? Não, os piscinões foram feitos, dezenas de piscinões pelo governador Mário Covas, foram continuados, esse trabalho continuou com o governador Geraldo Alckmin, com o Serra, e agora, de novo, tenho certeza que vai continuar com o atual governador Geraldo Alckmin. Mas, voltando ao assunto da Copa, o receio que nós temos, e que foi o receio do Procurador-Geral da República, o Roberto Gurgel, foi justamente isso, que nós deixemos uma herança terrível, perversa, de afrouxamento da legislação. Esse regime diferenciado de contratações é um retrocesso profundo. Para se ter uma ideia, permite que eu contrate uma obra sem detalhar os preços. E mais ainda, sem saber o valor da obra, sem projeto básico. Eu falo, quero um estádio. Então se faz uma licitação, as empresas apresentam os seus projetos diferentes, porque cada uma apresenta uma versão diferenciada. E o preço pode ser superfaturado.
muito mais difícil de fazer. Acima até do mercado, o se é controle. acima do mercado. Até muito mais difícil depois fazer o controle. E mais ainda, se eu não posso suspender uma obra na qual haja indícios, suspeitas de superfaturamento, depois de pronta, é praticamente impossível ter algum efeito corretivo, recuperar o dinheiro que foi desviado. Esse, na minha opinião, é o grande malefício. Por outro lado, nós torcemos para que a realização desses grandes eventos da Copa e das Olimpíadas acabe contribuindo para a população em geral, notadamente nestas obras de mobilidade urbana que poderiam ajudar muito o trânsito, o transporte de passageiros, se realmente fossem implantadas. Mas, pelo que vimos, mais da metade destas 46 obras anunciadas nas 12 cidades nem começaram. Deputado Afonso Ramos, o senhor que é dessa comissão do esporte, é, portanto, uma pessoa habilitada a falar a respeito disso. Como é que o senhor vê essas advertências quanto aos riscos de corrupção que está fazendo o deputado Mendes Tame? Elas são oportunas, mas nós temos uma dificuldade que se chama data e compromisso. Esse é um fator que nós temos, a data para acontecer a Copa do Mundo. A partir desse momento, nós temos que os projetos têm que acontecerem dentro desses prazos. Agilizar. As preocupações e essa flexibilização, ela foi necessária e ela não deve servir de precedente para outras justificativas. Mas eu acho que nós podemos fiscalizar e devemos e vamos fazer isso. Inclusive, nós preparamos aqui fóruns legislativos há 2 anos atrás, já preparando exatamente a parte de legislação para acompanhamento da Copa. Porque nós temos que acompanhar, do ponto de vista da nossa legislação federal, a legislação nos estados e a legislação nas cidades-sedes. Isso é muito importante. Por exemplo, eu vejo agora, nós estamos fazendo a privatização ou a concessão dos aeroportos. É um avanço. Né? Se for, né, e naturalmente vai ser feito investimentos, né, significativos na gestão, porque hoje os aeroportos são um problema. Quem de nós que utiliza, e todos, felizmente, a população está usando, nós estamos substituindo as rodoviárias pelos aeroportos, que a população está podendo viajar, está se deslocando mais, né, há trabalho. Maior poder aquisitivo. Exatamente. Né? Bom, então o legado da Copa é deixar essa infraestrutura nos aeroportos. E uma coisa que o próprio governo, que muitos poderiam dizer, bom, o governo Lula, o governo, né, da presidenta Dilma pensaria em privatizar aeroportos. Está sendo feito. Né? Por quê? Porque é uma necessidade, né? Melhorar a gestão, melhorar a infraestrutura, fazer os investimentos, coisa que o governo está sem capacidade de fazer. Isso tudo tem que ser feito com acompanhamento, com fiscalização, tem os órgãos de controle. E nós, cidadão, né? O cidadão tem que fazer a fiscalização e nós, parlamentares. Não, e o governo está prevendo, né, que não terá recursos suficientes para fazer os investimentos necessários ao atendimento da demanda crescente de passageiros nesses aeroportos. Né? Com certeza, Tarcísio. Milhões e milhões de passageiros em Cumbica, e no aeroporto de Brasília, em Viracopos e em outros aeroportos, no Galeão, em Santos Dumont. E a gente lamenta que, né, não tenha sido feito isso antes. Agora, ainda há tempo, porque não existe só a Copa do Mundo. O mundo não vai terminar em 2014 ou em 2016 nas Olimpíadas e Paralimpíadas. O que a gente tem que ver é que o Brasil é um cenário, né, hoje, se torna uma vitrine esses 2 grandes eventos. Claro que a nossa dificuldade, nós somos um país em fase de organização. A nossa cultura precisa mudar muito, né? A nossa própria legislação nesse sentido. E eu acho que o ponto de vista de que a própria política está evoluindo, que o gestor tem que ser responsável e cada vez mais fiscalizado. Hoje você tem instantaneidade da informação. Né? Ninguém pode dizer que pratica uma determinada defesa de um segmento ou uma tese e num outro ambiente já fala uma coisa diferente. Então, a consistência do crescimento econômico, dos avanços sociais do Brasil, da inserção do Brasil no contexto mundial, a Copa do Mundo é um cenário extraordinário. Realmente o Brasil hoje é um país importante. Para o turismo,
Você veja assim a oportunidade dessas milhares de pessoas que vêm, a imagem do Brasil. Claro que a preocupação é realizar essa Copa com êxito. Eu acho que nós vamos ter muita dificuldade no acesso ao estádio, ainda vamos ter dificuldade nos aeroportos, mas nós temos condições de realizar uma Copa com qualidade. Agora, aquela Copa ideal, a Copa ótima, a gente percebe que é difícil. O que nos cabe fazer agora? Contribuir, né? Estamos contribuindo para fazer melhorias. Por exemplo, eu depois gostaria de dar uma colocação de uma proposição que eu fiz para um legado para o futebol em relação à formação dos atletas. Deputado Mendes Stambi. É surpreendente, o PT é surpreendente. Aliás, o PT nos surpreende a cada dia e tem uma capacidade impressionante de superar a si mesmo. Durante anos, ele estigmatizou, demonizou as privatizações, politizou-as, utilizou-as nas campanhas, na campanha de 2002, na campanha de 2006, na campanha de 2010. Quem promovia as privatizações era um demônio, era alguém que estava vendendo o patrimônio público, não tinha patriotismo, era um ato de lesa patriotismo. Agora, mudou tudo. Agora, as privatizações... O poder é diferente, né? As privatizações poder é constituem a salvação para os aeroportos poderem estar funcionando bem na Copa. Das duas, uma. Ou o PT mentiu durante todos esses anos e agora reconhece as privatizações como algo bom, aquilo que não prestava virou algo bom, ou o PT mudou. De toda forma, o que nós temos que dizer é o seguinte: bem-vindo, PT, ao mundo moderno das privatizações, da gestão competente e responsável. Só que não para por aí. O PT tem agora que tomar conta de atualizar a regulação, a agência reguladora, para que essas empresas que privatizaram sejam fiscalizadas pelo Estado, não cobrem o que querem de taxa de embarque. Claro. E, por outro lado, por que o PT não aproveita este bom momento, o êxito dessas 3 privatizações que acabou de realizar, e rapidamente não as estende para os outros estados, notadamente aos outros estados onde estão estas 12 cidades que irão realizar os Jogos da Copa? Agora, o senhor sabe que a presidente Dilma Rousseff é uma mulher de formação tecnocrática, né? Ela tem uma visão técnica, então isso explica muito essa privatização dos aeroportos no governo dela. Agora, deputado Afonso Ram, nós estamos encerrando o programa porque o nosso tempo esgotou. O senhor quer dizer alguma coisa? Pode... Eu gostaria só de colocar que nós estamos provocando, eu fiz uma proposição, o deputado Vicente Cândido, relator da Lei Geral da Copa, incluiu no artigo 30, que é deixar um legado para formar os atletas, para nós termos futuros atletas profissionais nos clubes e ajudar os clubes, porque nós reformulamos a Lei Pelé e tem o conceito de clube formador e precisa ter a construção dos CTs. Então, dos lucros da FIFA, por ocasião da Copa no Brasil, eu estou buscando um percentual talvez de 10% dessa previsão de 200 milhões, seria 20 milhões de dólares, para começar um programa de criar infraestrutura para formar os atletas, fazer inclusão social. Eu fui jogador de categoria de base desde os 14 anos de idade, lá no Grêmio Bagé, fui profissionalizado no Grêmio Esportivo Brasil, no Chavante, em Pelotas, fui treinado pelo Filipão, fui campeão brasileiro no Mineirão, tive uma oportunidade no futebol, mas eu iniciei nas categorias de base. E a gente percebe que para nós termos o futebol, que é a nossa referência, nós precisamos investir e ajudar os clubes na formação e formar, ajudando os nossos jovens. Esse é um projeto que está sendo aceito, devemos votar agora nos próximos dias e deixar um legado efetivo para o futebol na formação, construindo CTs nos estádios anexos aos clubes de futebol. Muito bom. Bom, estamos encerrando o nosso programa. Quero aqui agradecer a presença dos deputados Mendes Stambi, do PSDB de São Paulo, e Afonso Ram, do PP do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.